o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Grande é o és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em
derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor a ti com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor somente a ti. Boa tarde, meninas. A paz do Senhor Jesus. Que alegria, que tarde maravilhosa. Que Deus tremendo é esse, né? Que faz tantas coisas. E operando Deus, quem impedirá? E falando de esperança, esse é o nosso tema, né? Do mês de maio. Nós queremos parabenizar todas as mães mais uma vez, né? Porque é o mês das mães, mês de maio. E Deus traz esperança, Deus derrama esperança no teu coração, para você que é mãe, para você que ainda não é mãe, para você que sonha em ser mãe, que ainda não perdeu sua esperança, não perca, porque Deus é a nossa esperança. A esperança não morreu, Jesus é a nossa esperança. E lá no Salmo 42, fala assim, que o Senhor é socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no tempo de tribulações, no tempo de angústia. E nós estamos aqui para trazer essa esperança para a tua vida. Apresentar Jesus de uma forma tão especial, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso pastor, né? Ele é que nos direciona. Às vezes você está aí sem direção. Eu quero te dizer que Ele é o nosso pastor. Ele nos guia pela vereda da justiça, por amor do nome dEle. E a palavra de Deus fala que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum, porque nós temos uma certeza. E qual é essa certeza? A certeza é que Ele está comigo. Ele está com você. Não importa o vale, não importa a situação. E essa é a esperança de que nós queremos trazer hoje para a tua vida. E tem uma passagem que eu quero levar vocês para uma reflexão que está lá em Efésios, no capítulo 2, no capítulo 4, onde que Paulo, quando ele estava preso, né? Ele escreve essa carta, ele estando preso. E mesmo Paulo estando preso, ele traz tanta esperança para nós, né? E ele escreve as mais belas cartas de exortação, de ensinamento, de correção, de disciplina, tudo isso estando preso. E sabe o que eu fico assim pensando? Que Paulo, quando ele está lá preso, que fala aqui no Efésios capítulo 1, ele fala, eu, Paulo, preso, né? E ele começa a carta dizendo assim, e eu fico pensando nesse Paulo, passando por tribulações, passando por tantas circunstâncias nessa prisão, atribulada às vezes, e talvez, quem sabe, açoitado, né? E a gente tem vários relatos aí na teologia, e os historiadores da palavra, aí, né, os pesquisadores, os teólogos, enfim, falam tanto a respeito dessa prisão de Paulo e sofrimento causado por essa prisão. E ele escreve as mais cartas dele estando preso e nos ensinando. E lá em Efésios capítulo 4, ele nos ensina a trocar todo o ressentimento do nosso coração pelas virtudes
pelas virtudes do Espírito Santo que nos enche de toda esperança. E eu penso nesse Paulo preso e fico pensando assim, passando por tantas tribulações, e tantas vezes nós somos pegos aí por situações, tribulações, dores, lutos, tantas adversidades, né? Tanto sofrimento. E às vezes nós deixamos o nosso coração, porque a Bíblia lá em Provérbios fala que de tudo que você deve guardar, Provérbios 4, 23 fala que de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procede toda fonte de vida. Então esse cuidado, e eu fico pensando nesse Paulo preso, o cuidado com esse coração, esse filtro que ele tem de guardar o coração, guardar o sentimento, os sentimentos dele. Em momento algum você vê Paulo murmurando, blasfemando, né? Mas você vê ele escrevendo, nos orientando, nos ensinando. E eu fico pensando assim, a troca que ele faz. Ele substitui, ele escolhe substituir as dores, os ressentimentos com um filtro. Ele filtra as suas emoções, ele filtra. Então, não deixa qualquer coisa cair nesse solo, nessa terra chamada coração. Então, há um filtro. Eu quero te apresentar hoje para você um filtro. O seu coração, sua mente, seu pensamento deve estar guardado em Deus. Há um filtro que você pode passar seus pensamentos, que é o Espírito Santo. Levar em oração ao Espírito Santo todos os seus sentimentos, sabe? Seus momentos assim de tribulações, de angústia, e às vezes você fica com ressentimento ali no momento, talvez, quem sabe, até uma mágoa. Eu costumo falar que mágoa é uma má água. Mágoa. Então que você jogue fora hoje essa má água, se porventura tem essa mágoa e esse ressentimento no seu coração. Então, nesse livro de Efésios, nessa carta, lá no capítulo 4, ele escreve assim: por isso eu, que estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Então, eu fico pensando aqui nesse cuidado de Paulo, né, do apóstolo Paulo, em dizer e nos ensinar, fala assim, olha, existe uma maneira boa para você filtrar esse seu coração. Viva conforme a vontade de Deus, conforme é o chamado dele para a vida de vocês, né? Tenha o foco naquilo que é importante, naquilo que é o chamado de vocês. E às vezes nós ficamos assim, tão cheios de demandas, de tantas coisas, e nós não priorizamos aquilo que é importante, em primeiro lugar. E o Senhor diz, busque em primeiro lugar o reino dele e a justiça dele, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, esse ensinamento aqui, ele estava ali preso, e escreve isso, esse filtro importante. Mais na frente, a gente vai ler também lá em Efésios 4, né, quando está lá no versículo 6, né, que fala da couraça da justiça, fala lá da couraça da justiça, né, e essa couraça da justiça, essa couraça lá para os guerreiros, ela vinha para proteger o coração. Então é muito importante nós termos essa proteção. Existe uma proteção, existe um escudo para você se proteger. E lá nos Salmos
28, versículo 7, fala que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo, Ele é quem nos ajuda. E aqui fala desse escudo, fala dessa couraça que protege esse coração. Então é muito importante você ter um filtro daquilo que vai guardar toda a sua vida, vai guardar sua saúde, saúde emocional, saúde física, tudo depende daquilo que nós deixamos entrar no nosso coração. E substituir esse sentimento ruim pelas virtudes do Espírito Santo. Então esse é o conselho que o apóstolo Paulo nos dá, né? E ele fala a respeito disso. Fala também no versículo 15 que serão chamados de filhos na fé. Nós seremos chamados, só filhos obedecem, só filhos são esses que têm esse entendimento. Só filhos buscam a direção do Pai, daquele que é o seu Pai, né? E nós estamos falando aqui do nosso Deus como nosso Pai. E como filhos, nós podemos buscar nele, encontrar nele essa esperança. E guardando o nosso coração, trocando sentimentos ruins por aquilo que é a virtude de Deus que Ele nos dá. E Ele nos dá o privilégio de ter essa virtude e em tempo oportuno conquistar tantas coisas, grandes coisas, até mesmo em tempo de pandemia. Então nós vamos depois estar vendo aqui depoimentos, testemunhos, né, que em tempos de pandemia o Senhor renova a esperança e traz novas oportunidades e novas descobertas. Então isso é para os filhos. E esse é o convite que eu quero te fazer, né, tarde de hoje, nessa tarde gostosa de quinta-feira, aqui no culto das edificadas, né, para que você observe nos detalhes, até mesmo dentro aí da tua casa, o que o Senhor está te proporcionando como esperança, como aquilo que vai alegrar a tua casa, que vai agregar, que vai trazer até recurso financeiro. Ele dá oportunidade até dentro de casa. Quantas pessoas nessa pandemia se descobriram com novos talentos, novas habilidades? Então, é isso que nós queremos trazer hoje para a tua vida, nessa conquista de esperança. A gente conquista todas as nossas coisas em Deus, é nele. Ele nos direciona, ele que nos guia, porque Ele é o nosso pastor. Então, essa é a palavra que eu quero deixar, minha querida, para o seu coração. E eu quero orar com você nessa tarde. Eu quero orar com você e dizer que o Senhor, Ele tem um cuidado e um zelo muito especial por você, pela sua vida, pela sua casa. Então, que você possa nele descansar o teu coração. Aonde você tem colocado o seu coração? Como está o seu coração, o seu pensamento, seus sentimentos? Que o Senhor agora nesse momento, Ele que visita, Ele conhece o nosso coração, Ele que esquadrinha os nossos rins, Ele que sabe o que nós pensamos e até aquilo que ainda nós não pensamos, Ele sabe, Ele nos conhece. E Ele nos dá oportunidade para nós nos descobrirmos como pessoa melhor. E nele isso é possível. Ele nos faz nova criatura e Ele nos dá toda virtude necessária para que andemos dignas conforme a vocação do nosso chamado. Então eu quero orar e que o Espírito Santo esteja derramando no teu coração graça, sabedoria, autoridade, coragem, força. E eu quero dizer que você é muito mais que vencedora. Você pode muito mais do que você imagina que pode. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Espírito Santo de Deus,
para que venha o cuidado do Senhor na vida de cada uma das minhas irmãs, das queridas, ó Deus, que estão aqui conosco, nesse momento tão maravilhoso, de um culto tão gostoso, de uma tarde maravilhosa, do amor do Senhor sendo liberado nos nossos corações, da presença do Teu Espírito Santo em nós, trazendo revelação, trazendo virtude, trazendo alegria, renovando esperança, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o rio que flui dentro de nós, do nosso interior flui rios de águas vivas, e o Senhor é esse rio de águas vivas que leva toda a mágoa, limpa todo sentimento ruim, todo ressentimento. Espírito Santo, nós queremos te agradecer e dizer, ó Pai, que o Senhor tem um cuidado especial por cada uma de suas filhas. E nós queremos abençoar cada um agora, com a bênção do Senhor, com a bênção de Abraão, que o Senhor disse a Abraão, que em ti, Abraão, a partir de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, serão benditas. Pai, em nome de Jesus, eu apresento agora toda a família, toda mulher, ó Deus, ó Senhor, toda mulher que tem o espaço, Senhor, na tua casa agora, como mãe, como pai, ó Deus, muitas exercem as duas funções, Senhor, sozinhas, mas de forma alguma elas estão sozinhas, porque o Senhor é com elas, Senhor, nesse momento. Deus, enche toda força, de todo renovo, de toda esperança, porque o Senhor é a esperança, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Espírito Santo, renova ela agora, Deus. Abençoa os filhos, abençoa, Senhor, esse lar, essa casa. Traz, Senhor, da tua paz, a paz que excede todo entendimento. Guarda agora esse coração, guarda agora essa mente, que os olhos dessa mulher agora sejam iluminados pela tua palavra, e que ela receba do Senhor toda a paz necessária para enxergar, que os olhos delas possam estarem abertos agora, para enxergar todas as oportunidades que o Senhor tem para ela nesse dia, no nome de Jesus. Amém? Então eu peço que você continue, permaneça aí conosco. Nós vamos ter um momento agora de depoimento. Eu tenho certeza que Deus falou tremendamente no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe. Aleluia, palavra abençoada, né? Palavra que traz esperança, onde o apóstolo Paulo nos ensina a aproveitar o tempo de oportunidade, tempo oportuno, né? Então, mesmo nesse tempo, Deus tem oportunidades para a tua vida. E Ele traz tanta palavra de esperança nas cartas dele, ali mesmo estando preso, como nós pregamos agora, né? Fomos ministrados por essa palavra. E queremos então aproveitar as oportunidades que Deus traz para nós, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de isolamento. Estou aqui com Estefânia, que se descobriu nessa pandemia novas habilidades, novos talentos como profissional. E Estefânia, que é ministra de louvor, que também da igreja, que trabalhava na área da beleza, né? Dos cabelos, dos cuidados da beleza, enfim. E com essa pandemia, né, Estefânia, ela se descobriu novas habilidades, novo talento, nova profissão, digamos assim. Fala um pouco para nós. É verdade. Boa tarde a todas, né? A paz do Senhor sobre a vida de todos vocês. Realmente, foi uma descoberta mesmo. Eu tinha saído desse ramo da beleza, né? E queria partir para novos horizontes, fiz 1000 planos, e no final de 2018, em 2019 veio a pandemia, 2020 veio a pandemia, final de 2019, eu fiz planos, e aí bateu aquele desespero, né? Porque tudo parou, tudo
tudo estagnou, não podia fazer nada, não podia sair, o pessoal morrendo. E eu falei, meu Deus, os planos que eu projetei não vão se concretizar. Será que é mesmo de Deus? Então, eu fiquei desesperada, comecei a querer entrar em depressão e tal, só que Deus não deixou. Eu me lembrei que existe um Deus que cuida de... Existe uma esperança, né? A E ela está esperança. dentro de nós, né, Estefânia? Sim, e eu me lembrei, Deus me trouxe a memória, né? Tudo que Ele tinha me prometido, e assim como Paulo, eu não quis deixar que a esperança morresse. Mesmo ali naquele tempo de clausura dentro de casa, né? As filhas tudo em volta, reclamando, e eu notei que eu era o esteio da minha casa e comecei a trazer esperança e comecei a pensar aquilo que eu queria ainda, né? Não queria parar de sonhar. E aí eu lembrei que eu queria muito fazer uma reforma lá em casa, pôr uma cerâmica num cômodo, quebrar umas paredes. E aí Deus falou, olha, você tem essa força, eu já te dei, ministrou no meu coração. E eu falei, olha, se não for para eu ganhar dinheiro, se não for para eu trabalhar fora agora, o Senhor é que sabe, eu vou me acalmar e vou fazer conforme o Senhor mandar. E aí Deus colocou no meu coração sobre a reforma e eu comecei a olhar no YouTube. Gente, incrível, olha só. Ela pesquisou no YouTube, né? E ela foi a pedreira, quebrou a parede. Quebrei a parede, coloquei algumas cerâmicas lá, um cômodo inteiro. Nunca tinha sentado e a cerâmica ficou perfeita. Porque mulher é cheia de detalhes, né? É. Com certeza ficou bem Alinhada. alinhada. Ficou bem alinhada, ficou bem assentada, rejuntada. Todas as pessoas que olham falam, E tem a "Nossa." supervisão também, seu sogro que é entendido do ramo, que é pedreiro, não, né? meu sogro, ele foi lá. Viu que estava... Ele foi lá e falou, gente, pela primeira vez que você colocou, ficou muito bom, né? Descobri um talento aí. Meu esposo às vezes fala assim, vamos pegar uma casa para colocar cerâmica? Ganhar um dinheiro. Porque mulher tem detalhes, eu imagino mesmo, né, Estefânia? Ainda não tive oportunidade de ir lá ver, porque pandemia, a gente, né, tá aí. Mas, enfim, essa foi uma das oportunidades que você teve em Deus, de você mesma fazer ali dentro de casa, você mesma ali, cada detalhe, sonhando, assentando a cerâmica, quebrando parede ali, né? E outra oportunidade também que Deus te deu aí para recurso financeiro, que também eu lembro você trazendo, sobre a dificuldade financeira e a vontade de estar ajudando também no orçamento de casa. Só que não conseguia trabalho, né, Estefânia? E aí, me conta mais. Foi sim. Como eu te falei, eu tinha projetado trabalhar fora, tinha projetado estudar, fazer muitas coisas. E aí foi tudo frustrado, foi tudo por água abaixo. Mas aí, com a pandemia e tal, eu falei, eu não posso olhar só para um rumo, como se tivesse um cabresto, né? Deus, Ele me dá amplas oportunidades e eu preciso olhar em volta. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a trabalhar de motorista de aplicativo, fui com a cara e com a coragem. Trabalho muito cedo, trabalho muito tarde. Você mesma faz seus horários, Meus né, horários. Estefânia? E o interessante é que ela se descobriu motorista de aplicativo aí nessa pandemia, né, e ajudando aí no orçamento financeiro em casa. E também a oportunidade de evangelizar, né? E ela tem compartilhado disso. Quantas pessoas têm ouvido falar do amor de Jesus através desse campo missionário que você está hoje, que é ser motorista de aplicativo, né? É verdade, é verdade. Porque todas as oportunidades que a gente precisa agarrar, né? Tudo que... Nada por acaso. Deus sempre leva alguém ali para um propósito. Várias histórias, se eu for citar aqui, né, vai ficar bem longo. Mas várias pessoas já choraram dentro do meu carro e eu tive essa oportunidade, né, de falar. Não é sempre, porque as pessoas, infelizmente, escarnecem ainda, né? Tem muitas pessoas que vão lá, bloqueiam, fazem reclamação e tal, mas sempre que eu tenho essa abertura, sempre que o Espírito Santo toca, eu falo da palavra de Deus, eu acalento as pessoas, né?
sedentas. Pessoas que estão aflitas, né? Sim, que às vezes muito. entra chorando dentro do Chorando. carro, brigou com o marido ou namorado, ou né? E Sim. chega cheia de problemas e você tem essa oportunidade, essa abertura para falar da esperança desse Deus poderoso que transforma situações. Casal brigando dentro do carro e a gente dá uma palavra, né, de olha, não é assim. Ou então pessoas com raiva, com pensamentos de morte, e a gente dá uma palavra e às vezes transforma aquilo, né? Então, eu tive até uma experiência em casa, que as minhas filhas, eu falava, mãe, né, fala muito, e eu sou desse tipo que senta e fala 2 horas. E as minhas filhas acabaram falando, mãe, sabe aquilo que você me falou, tal dia, tal, o quê? Eu falei, falou. Então, eu preguei para minha amiga e eu senti que ela começou a chorar e ela sentiu uma mudança nela. E eu senti que aquilo mudou a vida dela de alguma forma. E eu falei, tá vendo? As coisas que a gente fala não ficam em vão, não ficam soltas. A semente cai no solo fértil e ela frutifica. E que Deus abençoe seu trabalho, que ele se multiplique aí também no reino de Deus, fazendo essa obra missionária aí, né? Como motorista de aplicativo. E a gente tem que entender qual estação, qual é o momento que Deus tem para nós e aproveitar as oportunidades, o tempo oportuno que Deus nos dá, mesmo em meio a situações de tribulações, né, mas que nós temos esperança de um Deus todo-poderoso e que Ele tem o controle de todas as coisas. Então eu quero orar com você, orar com a tua casa e dizer para você que as ferramentas que você precisa para vencer está dentro da sua casa. Estefânia não sabia e estava ali o carro, né? Estava a ferramenta ali. Então, e ela precisava de recurso financeiro. E também precisava construir, reformar, e também não tinha como pagar mão de obra, né? E foi ali pesquisar, enfim. Então, é assim, quando a gente é guiado, né? Pelo Espírito Santo e sabendo que o Senhor é a nossa esperança. Então, é essa esperança que nós queremos apresentar para você. Jesus, a nossa esperança. E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada mulher, Senhor, que está por um momento desesperançada, Senhor, sem saber para onde ir, o que fazer, para onde correr. Oh, Espírito Santo, às vezes ela tem buscado, Senhor, e não tem achado saída, não tem encontrado a porta, Senhor, para que ela possa, Senhor, gerar o recurso financeiro. Senhor, quem sabe essa mulher é aquela, Deus, que tem o recurso da casa, é ela que é a provedora. Deus, quantas mulheres que estão nessa posição de provedora. Pai, em nome de Jesus, abre porta, Espírito Santo, guia o pensamento dela. Senhor, que o Senhor mostre a ela agora a oportunidade que o Senhor coloca na frente dela. Senhor, não deixe que nenhuma dúvida tome o coração dessa querida agora, que ora conosco. Pai, em nome de Jesus, tira toda dúvida, todo medo. Espírito Santo de Deus, toma ela em tuas mãos agora. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, de gerações em geração. O Senhor é o mesmo Deus. Pai, que o Senhor tenha agora misericórdia de cada uma e que seu favor venha sobre a vida de cada uma, concedendo a paz necessária, concedendo tudo, Senhor. Concede, Senhor, o que ela necessita, o que ela precisa. Espírito Santo de Deus, abre portas, prepara, Senhor, prepara, Deus, para a vida dessa mulher e que ela seja levantada nesse tempo para manifestar a glória de Deus. E o Senhor é que nos dá um futuro de paz e de esperança. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira, 15 horas, nós vamos estar aqui então, de novo com você e falando de esperança. Jesus é a nossa esperança.